Vai ser da Arcep, ar-condicionado. E nós temos aqui algumas informações sobre o Pereira que a gente gostaria de estar passando para vocês. Bom, Pereira, membro do grupo desde o início, né? O nome da empresa dele é Arcep Ar-Condicionado. O endereço do clima. Muito bem. O ramo de atividade é ar-condicionado, instalações e manutenção, correto? Muito bem. Algumas curiosidades sobre o Pereira, né? Qual a maior paixão, Pereira? Estudar. Muito bem. Agora essa aqui, algo que ninguém conhece sobre ele, acho que ele vai ter que fazer uma demonstração aqui pra gente. Você quer falar ou falo eu? Pode falar. Algo que ninguém conhece sobre mim. Já fui manequim nos anos 80. E aí? Gente, com vocês, Pereira Arcep, ar-condicionado. Obrigado a todos, um excelente dia. Nós vamos falar hoje sobre a tecnologia inverter. Inverter não é um equipamento, inverter é uma tecnologia. Isso, se falando em ar-condicionado, nós poderíamos dizer que tem dois tipos de equipamento hoje no mercado: o convencional e o inverter. Qual é a diferença básica entre os dois? Nós podemos observar nessa curva senoidal aqui o funcionamento do equipamento convencional. Ele tem picos de partida cada vez que você liga o equipamento e ele vai fazer uma aferição da temperatura dentro do ambiente. Ele entra em quinta ou sexta marcha e trabalha o tempo todo. Quando vai sendo atingida a temperatura, ele despenca e desliga novamente. Então é essa curva vermelha e depois mais para essa curva azul, que é a zona de conforto, ambiente frio. Nós podemos observar que aqui no meio nós temos uma curva verde que mostra o equipamento inverter. O inverter, ele não tem picos de partida. O equipamento trabalha dentro de uma forma confortável, ou seja, ele tem uma placa microprocessada na unidade externa e uma placa microprocessada na unidade interna, em que elas se comunicam e estabilizam a temperatura tão logo seja necessário. Para vocês terem uma ideia, o equipamento inverter, quando você liga o equipamento, ele faz uma leitura rápida do ambiente e em 15 minutos ele faz a cobertura da temperatura que você solicitou, sem ter picos de partida. Outra vantagem, por que ele é 60% mais econômico que os equipamentos convencionais? Pelo seguinte fato, ele não tem picos de partida. E outro detalhe, ele começa a trabalhar em 100%, mas na medida que vai sendo atingida a temperatura, o equipamento o compressor começa a ter uma rotação diminuída. Basicamente, um equipamento de 9.000 BTUs, nós fizemos uma experiência em Mairiporã. O quarto estava com 30 graus dentro do quarto. Ligamos o equipamento, 9.000 BTUs. Em 15 minutos, ele baixou de 30 para 22 graus. O que significou isso? Na medida que foi atingindo a temperatura menor, a rotação do compressor foi diminuindo. Ou seja, o compressor iniciou com uma rotação de 4 amperes de corrente máxima, e quando ele já tinha atingido a temperatura, estava em apenas 1,5 ampere. O que significa isso? Economia. Já o equipamento convencional, se você fosse ligar nessa mesma situação, ele entraria num pico de partida, atingiria o máximo da amperagem do equipamento e ficaria, vamos dizer, em 5 amperes o tempo todo. Durante esses 15 minutos ele estaria em 5 amperes. A partir do momento que atingiu a temperatura, ele despenca. E quando tiver novamente uma necessidade de voltar à temperatura, ele começa novamente em quinta marcha e dispara. O inverter já é diferente. O que isso significa? Economia, qualidade de vida. Aí alguém poderia perguntar, mas essa tecnologia inverter, ela é nova? Não. No Brasil, já fazem aproximadamente 10 anos que esse equipamento entrou no mercado. Porém, há uma resistência muito grande para o mesmismo. Ou seja, vamos continuar com o que a gente tem, porque é o que a gente conhece. Só que na Europa já se utiliza inverter há mais de 20 anos. O apelo ecológico, nesse caso, é o fator primordial.
para que vocês tenham uma ideia, o Tratado de Montreal, ele estabeleceu que no mundo todo, para evitar o efeito estufa, seriam necessários a diminuição do gás CFC, que é utilizado nos equipamentos convencionais. E aqui no Brasil nós tínhamos estabelecido até 2015 a utilização desse gás da máquina convencional. Sabe o que aconteceu? Mudou-se. Estenderam-se até 2025 a emissão desse gás. Por quê? Porque aqui nós não estamos preparados a aceitar uma tecnologia nova. Tem um custo maior? Tem, mas o apelo ecológico, aonde que entra? Por isso que o equipamento inverter, você dificilmente vai encontrar em lojas populares no bom sentido, ou seja, lojas não especializadas em ar-condicionado. Você pode comprar um ar-condicionado em home center, você pode comprar numa loja de móveis, o ar-condicionado convencional. O inverter já é necessário você fazer uma conta numa loja especializada ou me consultar, é lógico, porque aí vocês teriam uma orientação melhor de como poderiam comprar esse equipamento. Vamos para o outro slide? Opa! Aqui nós estamos mostrando as diferenças e os contrastes entre o equipamento inverter ou convencional. Aqui diz que nos mostra, primeiro, o ar-condicionado inverter, ele trabalha com gás ecológico, ou seja, o 410A. E a máquina convencional, ela trabalha com HCFC, ou seja, ela tem 2 moléculas a mais de cloro, que é o responsável pela agressão da camada de ozônio. A operação do equipamento inverter, ele tem uma rotação variável de acordo com a necessidade da temperatura. E já o compressor da máquina convencional, ele liga e desliga o tempo todo. Uma outra vantagem, o equipamento inverter, quando você desliga ele seca a serpentina. A serpentina é onde ela recebe o ar do ambiente, tá? Que na hora da troca ele converte-se em umidade, e essa umidade fica na bandeja do ar-condicionado. No equipamento convencional, muitas vezes você liga o equipamento e sente aquele cheiro de mofo, ou seja, a água parada. Ali se formam colônias de ácaros, colônias de fungo, e isso daí revertido novamente para nós. Quem está com baixa imunidade e entra num ambiente com ar-condicionado contaminado, na certa vai ficar doente. Outro detalhe, já o equipamento inverter, ele seca a serpentina, evitando a proliferação de ácaros e fungos, porque a água não fica retida na serpentina. Uma outra vantagem também, o equipamento inverter, ele é menor que o equipamento convencional, né, a nível de tamanho, e a eficiência dele é inegável. Vamos mostrar agora como que deve estar, talvez, o ar-condicionado de alguns. Consegue imaginar um ar-condicionado assim? Esse é um filtro de um ar-condicionado que aproximadamente vai fazer 1 ano que a pessoa não limpa. Só que tem um detalhe, quem tem carro também usa ar-condicionado, não usa? Será que o seu filtro pólen do seu ar-condicionado está assim? Só para vocês terem uma ideia, recentemente nós tivemos uma informação de uma pessoa que pegou câncer na região do nariz devido a uma contaminação que ela pegou dentro do carro dela. Ou seja, ela foi ajeitar a aleta para direcionar o ar para ela, e ali tinha um pouquinho de pó. Aquele pó, ela ajeitou a aleta e ela espirrou. Naquela espirrou, ela foi coçar o nariz. A bactéria que estava na aleta, que estava direcionando o ar para ela, entrou na mucosa e realmente ela pegou um câncer. Ela perdeu todo o olfato dela. Então significa o quê? Aí fomos se verificar. Ela tinha o carro há 10 anos e nunca sequer tinha mexido no filtro pólen. Agora, isso é muito grave, gente, porque as pessoas não dão muita importância para a manutenção, achando que manutenção eu mesmo faço. Tudo bem, é importante, mas você faz? Porque isso daí pode gerar problemas de saúde grave. Haja visto que o Sérgio Mota, aquele ministro que faleceu dentro do hospital, foi a partir daí que saiu a portaria 3523, aonde obriga todos os ambientes que tenham ar-condicionados com capacidades superiores a 60.000 BTUs, né,
que tenham manutenção de ar-condicionado. Só que isso não acontece. Em especial, em vários órgãos públicos, isso não acontece. Eu fui, há 10 anos atrás, eu fui fazer um trabalho numa cidade do interior, e entrando dentro de uma casa de máquinas de um banco, o pessoal estava reclamando muito, que estava com um cheiro muito forte, um cheiro de coisa estragada. Para vocês terem uma ideia, dentro da casa de máquinas do ar-condicionado central, tinham 10 ratos mortos ali dentro. Então, para vocês terem uma ideia de que nós precisamos ter o meu parceiro aqui, o Formiga, para me ajudar justamente a fazer a contaminação, ou evitar a contaminação dessas pestes, por assim dizer. Mas o que nós gostaríamos de dizer, um outro aspecto, o outro slide. O que vocês viram no filtro já está no rotor, que é o ventilador do ar-condicionado. Se o rotor estiver assim, o seu ar-condicionado está contaminado. E você, com a boca aberta, está respirando isso. Agora, o que eu respiro? Qual ar, ou qual quality indoor que você tem? O quality indoor envolve o quê? O que você respira? Quando nós entramos num ambiente, seja no carro ou seja dentro de casa, quando nós entramos num ambiente, é extraído de nós resíduos de pele, de cabelo, resíduos da rua, coliformes fecais que infelizmente estão nos nossos calçados, e que o ar-condicionado ele puxa e arrasta tudo isso para o filtro. Quando o filtro não é lavado, essas contaminações passam pelo filtro, passam pelo rotor, e você respira, ou nós respiramos. Portanto, manutenção é muito importante em ar-condicionado. Deve ser feita uma manutenção periódica. O que chamamos de periódica? Mensalmente. Outro detalhe importante não deixem de fazer manutenções nos seus ar-condicionados, e quando precisarem de uma orientação de o que comprar, como comprar, podem falar comigo, que eu darei toda a consultoria necessária para que vocês façam a melhor compra e comprem a Ferrari dos ar-condicionados, Inverter. Arcep ar-condicionado, o endereço do clima. Meu pedido de referência essa semana seriam para todos os arquitetos, construtores que em seus projetos venham implantar sistemas de ar-condicionado, que nós vamos dar uma consultoria na implantação do projeto até efetivamente a construção. Muito obrigado pela atenção de vocês e tenham um ótimo dia. Ok, obrigado, Pereira. As pessoas que se interessarem pelo assunto, quiserem tirar dúvidas,